E agora eu vou compartilhar minha tela. Agora eu não consigo mais visualizar as mensagens, então eu queria saber se vocês conseguem visualizar minha tela. Alguém Dá sim, professora. Uhum. Então tá. Sim. Sim? Então eu vou começar. Turma, quando nós começamos a quarentena, nós iniciamos o conteúdo sobre medida de temperatura. Então, lembra? Lá nós definimos, aí foi a primeira pesquisa que eu pedi para vocês, o que que era temperatura, qual a diferença de calor e temperatura, que as pessoas confundem mesmo quando fala assim, eu tô com muito calor. Na verdade, você não tá com calor. Calor é uma sensação térmica. É igual falar o seguinte, eu tenho força. Você não tem força, você exerce força. Então, assim, são expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia, só que fisicamente não está correta, tá? Então, lá naquela primeira atividade, eu pedi para vocês definirem o que que é calor, o que que é temperatura, o que que é equilíbrio térmico, e depois nós estudamos as escalas de temperatura, escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, né? E aí depois nós começamos o estudo da dilatação e da calorimetria. Então é isso que a gente vai ver hoje, calorimetria, o nome já fala, calor, metria, medida, medida de calor. E como que eu vou medir esse calor? Então a gente vai começar com um exemplo bem simples do nosso dia a dia, que é o café com leite. Gosto muito de usar esse exemplo porque ele é muito fácil de entender. Então, por exemplo, você ferveu o leite está fervido, e aí você tem o café lá, que faz tempo que você deixou na xicrinha, ele está mais frio, né? A temperatura dele diminuiu, né? E aí o que que você faz? Você vai pegar esse leite que você acabou de ferver e você vai misturar com aquele café que já faz um tempinho que está na xícara. Então, veja bem, o leite ele está com uma temperatura superior à temperatura do café, né? E aí, quando você mistura o leite com o café, acontece o que a gente chama no nosso dia a dia de morno. O que que é o morno? É o equilíbrio térmico. Como que acontece isso? O corpo, a substância que tem a maior temperatura, ela vai ceder calor para aquela substância de menor temperatura. Então vamos lá, o leite cede calor para o café. Se ele cedeu calor, a temperatura diminui. Se o café recebe calor, a temperatura aumenta. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. Mais para frente, nós vamos ver em termodinâmica que é uma das leis da termodinâmica, essa da transferência de calor. Nada se cria, nada se desperdiça, tudo se transforma. É uma das leis da termodinâmica. Tudo bem? Então, isso aqui é mais para frente. Então, vamos só relembrar o que que é calor e temperatura. Calor, a gente fala que é energia térmica, energia transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Como assim? Então, para saber o que que é calor, eu tenho que saber o que que é temperatura. Então, vamos lá que eu vou voltar a explicar isso. Vamos aqui, no que é temperatura. Ó, é o estado termodinâmico de um corpo. Nossa, o que que é isso, né? Quanta palavra difícil. Que associamos ao nível médio de agitação das partículas. Também não entendi o que que é isso. Então, vamos lá. Quando você fornece calor para um corpo, a temperatura aumenta por quê? Porque as moléculas desse corpo começam a vibrar. Elas vibram, elas começam a se agitar. Então, esse estágio de agitação, essa agitação das partículas, nós definimos que é a temperatura. Então, é o grau de agitação das partículas, é o estado termodinâmico de um corpo, é o nível médio de agitação das partículas, certo? Então, temperatura é o que? É a medida do grau de agitação dessas partículas. Tudo bem? Então, definição de temperatura. Só vai existir
troca de calor, então vamos lá. Só vai existir troca de calor se acontece uma diferença de temperatura. Então, um exemplo do café com leite. O leite não cedeu calor para o café? Então, ele só conseguiu ceder calor por quê? Porque ele tinha uma maior temperatura do que o café, tá? Então, só acontece a troca de calor quando tem uma diferença de temperatura, uma oscilação de temperatura. Se eu tivesse, por exemplo, o café a 25 graus e o leite a 25 graus e misturasse, nada ia acontecer. Por quê? Tem a mesma temperatura, não influenciou em nada, não tem troca de calor. Então, por isso que fala que ele é energia transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, tá? Então, definição aí de calor. Lembrando que o calor só vai existir se existe aí uma diferença de temperatura. Então, definição lá do comecinho da nossa quarentena, tá? Só para relembrar. E aí a calorimetria vai estudar a unidade de medida desse calor. Então eu posso medir o calor de duas maneiras. Então são duas unidades de medida que eu utilizo para medir o calor. Uma é a caloria, que eu represento por cal, letra minúscula, e a outra é o joule ou joule. Então são duas unidades de medida. O que, que é a caloria? Caloria é a unidade de medida do calor. Então, ó, a energia necessária para variar 1 grau a temperatura de 1 grama de água. O que, que é isso? Vamos lá. Quanto que eu tenho que fornecer de energia para que aquele grama daquela substância aumente 1 grau? Ou quanto aquela substância tem que ceder de energia para cada grama dela diminuir 1 grau, tá? Então, ó, guarda isso. Caloria é a unidade de medida do calor. Eu utilizo caloria para medir o calor. É isso, tá? Não confundam caloria física com caloria alimentar, tá? A caloria alimentar, ela é representada pela letra maiúscula, então fica cal, maiúsculo, enquanto a nossa é o C minúsculo. Qual a diferença de uma para outra? A caloria alimentar equivale a 1000 dessa nossa, 1000 da física, tá? Então, uma caloria alimentar equivale a 1000 calorias da caloria física. Então, vamos lá, ó, 1 quilocaloria, aqui, ó, acompanha a setinha. Quilo, quando fala de quilo, turma, é 1000 vezes maior, tá? Então, 1 quilocaloria são 1000 calorias, ó, 10 elevado a 3 calorias, tá? E aí, 1 caloria, ela é aproximadamente, a outra unidade de medida do calor é o joule, ou joules, a 4,2 joules, tá? Então, aqui são as duas unidades de medida do calor, a caloria, ó, Czinho minúsculo, tá? E o joule, ou joule. Então, 1 caloria, ela é aproximadamente 4,2, aqui tá 4,18, só que para facilitar, a gente utiliza 4,2 joules. Então, até aqui, vamos lá, o que nós definimos? O que é calor, o que é temperatura, o que é caloria, unidade de medida do calor. E o que é joule? Joule também é a unidade de medida do calor. Quando um corpo ele recebe ou ele cede calor, pode acontecer duas coisas. Então, aqui que a gente vai ver a diferença do calor específico pro calor de latência, calor latente. Então, quando um corpo ele cede para o meio ambiente calor ou ele recebe, o que, que vai acontecer? A temperatura ela pode mudar, ela pode diminuir. Tem gente com o microfone ligado. A temperatura pode diminuir e ela também pode aumentar. Então, o que, que pode acontecer? O primeiro item: se um corpo ceder calor, a temperatura pode diminuir. Se ele receber calor, a temperatura pode aumentar. Então, o primeiro item. Pode acontecer também o que? Ele mudar de fase. Então, por exemplo, eu tenho uma substância que ela está na fase sólida e ela ir para a fase líquida. Ou ela está na fase sólida e ir para a fase gasosa, por exemplo. Então, pode acontecer dois itens aqui quando o corpo recebe ou cede calor. Então, uma vai definir o calor específico, que eu vou explicar mais para frente, e a outra vai definir o que é a mudança de fase, que é o calor latente,
calor latente é o responsável pela mudança de fase. O calor específico é responsável pela mudança de temperatura. Lembrando, temperatura ela pode tanto diminuir quanto aumentar, dependendo se o corpo cede ou recebe calor. E aí, o que nos interessa em física? Calcular a capacidade térmica desse corpo. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita perder ou absorver para que sua temperatura sofra uma variação de 1 grau. O que que é isso? Primeira coisa, eu retirei esse slide da internet. Não é muito correto você utilizar perder. De acordo com a termodinâmica, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse perder eu não utilizaria, tá? Eu utilizaria assim, a quantidade de calor que um corpo necessita ceder. Ele cede, ele não perde, tá bom? Então, essa palavra aqui não está muito correta. Então, é o seguinte, imagina o seguinte, você tem uma barra de metal, uma barrinha pequena de metal. Quanto que você tem que fornecer para essa barra de calor para que ela aumente a sua temperatura em 30 graus? Ou vamos pegar um exemplo mais simples. Você tem uma panela de alumínio. Quanto que você tem que fornecer de calor para aquela panela para que ela aumente 50 graus a sua temperatura? Então, isso é calcular a capacidade térmica. Então, quando eu falei de calcular a capacidade térmica, eu falei do quê? De calor, e eu falei de aumento, e também posso falar de diminuição de temperatura, tá? Então, vamos lá, ó, de novo. Capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo necessita ceder ou absorver para variar a temperatura. Então, quanto que eu tenho que retirar, por exemplo, dessa panela aí de alumínio, quanto que eu tenho que retirar de calor para que a sua temperatura diminua? Então, isso é a capacidade térmica. Como que a gente calcula ela? Como eu já havia dito, ó, a capacidade térmica, na definição dela, eu falei de quantidade de calor. Quantidade de calor eu vou representar pela letra Q. E também eu falei o quê? De oscilação de temperatura, de mudança de temperatura, aumento, diminuição. Eu vou chamar de ΔT, tá? Então, como que a gente calcula a capacidade térmica? Capacidade térmica eu vou representar pela letra maiúscula C, e ela vai ser igual à quantidade de calor que esse corpo vai absorver ou ceder, dividido pela variação de temperatura, o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu. Então, segue a setinha aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui na minha direita. Então, você tem um cubo, eu não sei de que material ele é feito, mas eu sei o seguinte, ó, a temperatura inicial dele era de 26 graus Celsius. A temperatura dele foi aumentada, ó. Então, de 26 foi para 46. De 26 para 46, quanto que aumentou? Aumentou 20 graus Celsius. Então, eu tive um aumento de 20 graus na temperatura. E aí, quando aumentou 20 graus essa temperatura, ele recebeu 40 calorias de calor. Então, vamos lá. Aumentou 20 graus, recebeu 40 calorias. Eu quero saber a capacidade térmica desse bloco aqui, desse cubo. Então, como que eu vou calcular a capacidade térmica? Vai ser, aqui, ó, capacidade térmica é igual quantidade de calor dividido pela variação na temperatura. Então, vai ficar 40 dividido por 20. 40 dividido por 20, 2. Então, a capacidade térmica é igual 2 calorias por grau Celsius. O que significa isso daqui? Que para aumentar 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer para esse corpo 2 calorias. Ou seja, para eu aumentar, então, 20 graus Celsius, eu tenho que fornecer 40 calorias, tá? Então, aqui está explicado o que eu falei. Ó. Esse resultado nos indica que, para variar a temperatura em 1 grau, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Então, um exemplo bem tranquilo aqui. Então, aqui já é a definição, já escrevi o que eu expliquei. Outro exemplo, ó, se um corpo recebe 1.000 calorias e aumenta a sua temperatura em 20 graus, sua capacidade térmica ela é.
Então, eu escrevi aqui no cantinho que eu tenho, quantidade de calor, o quanto aumentou a temperatura e o que eu quero encontrar é a capacidade térmica. Então, eu vou pegar a quantidade de calor e dividir por quanto aumentou a temperatura. 1.000 dividido por 20, 50. Então, para aumentar 1 grau, eu tenho que oferecer 50 calorias. Para aumentar 2 graus, 100 calorias. E assim por diante, tá? Antes de explicar essa parte de cima, eu quero que vocês olhem aqui para esse exemplo. Se quiséssemos aquecer 2 chapas de metal, uma de 5 quilos e outra de 10, então vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho 2 chapas feitas de mesmo material, porém o que é diferente? A massa. Uma tem 5 quilos e a outra tem 10 quilos. Para qual delas eu tenho que oferecer, eu tenho que fornecer mais calor para que aconteça a mesma variação de temperatura? É o seguinte, eu quero que aumente 10 graus. Só que se eu fornecer a mesma quantidade de calor para as duas, será que isso vai acontecer? A resposta é não, porque eu tenho que oferecer mais calor para aquele material, para esse objeto aqui, ó, para essa chapa que tem maior quantidade de massa. Então, ó, será necessário fornecer maior quantidade de calor à chapa de 10 quilos, já que ela tem maior massa. Então, pensa bem, você tem 10 quilos, você tem 5, qual é mais fácil para aquecer? O de 5. Até o de 10 aquecer demora mais tempo. Então, eu tenho que fornecer mais calor para o de 10 quilos. É isso que está sendo explicado aqui, ó. A capacidade térmica é uma propriedade dos corpos que depende apenas da massa. Sendo assim, 2 corpos feitos do mesmo material podem sofrer variações de temperaturas diferentes ao receberem as mesmas quantidades de calor. Claro, se suas massas forem diferentes, foi o que eu expliquei aqui. Então, se eu tiver um corpo com maior quantidade de massa, eu tenho que fornecer mais calor para esse corpo que tem maior massa, certo? E agora eu vou explicar para vocês o que é o calor específico. Em geral, turma, o que acontece é o seguinte: as substâncias elas cedem e elas absorvem calor de modo diferente. Por que que então a panela ela não é feita de, por exemplo, plástico? Ela é feita de alumínio ou ferro por conta do calor específico. Nossa, mas o que que é isso? Eu vou ler aqui para vocês e eu já vou explicar na tabela. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Então vamos lá. Olha aqui a tabelinha. Aqui eu tenho alguns exemplos de calor específico de alguns materiais aqui. Então, observem o seguinte, eu tenho calor específico do alumínio, 0,22. O da água é 1. Vamos ver outra aqui, ó, etanol, 0,59. O que significa isso? Calor específico. Específico, já fala, ele é específico do material. Cada material, ele cede e ele absorve calor de um modo diferente. Então, o que significa aqui, ó? 1 caloria por grama grau Celsius. Significa que eu tenho que oferecer 1 caloria para cada grama de água aumentar ou diminuir 1 grau. Vamos para o outro, vamos pegar aqui, ó, areia. 0,2. Significa que eu tenho que fornecer 0,2 calorias para cada grama de areia aumentar 1 grau. Ou eu tenho que ceder, a areia tem que ceder 0,2 calorias para cada grama de areia diminuir 1 grau.
Então, observe que o calor específico da areia é menor do que a da água. O que que significa? Vamos utilizar o português correto. A areia esquenta mais rápido do que a água. E também ela esfria mais rápido do que a água. Por quê? Por que que ela esquenta, vamos dizer assim, mais rápido do que a água? Porque eu preciso fornecer menos quantidade de calorias para ela aumentar a temperatura. Já a água não. Eu preciso fornecer mais calorias para ela aumentar a temperatura. Por que que a areia, então, ela esfria mais rápido, vamos dizer assim? Porque eu preciso retirar uma quantidade menor de calorias para diminuir a temperatura. 0,2 é menor que 1, não é? Então, a água, eu preciso retirar uma caloria para que a temperatura diminua. Então, antes de explicar a fórmula e o restante, vou pegar um exemplo aqui. Então, olha a imagem, não olha o que está escrito, não. Você tem areia e você tem o mar. Então, vamos lá. Amanhece, então o sol, ele fornece calor tanto para a areia quanto para a água do mar. E aí o que que acontece? A areia, ela absorve o calor do sol. Só que, olha, ela só precisa de 0,2 calorias para ir aumentando de 1 em 1 grau. Agora, a água, ela já precisa de 1 caloria para aumentar a temperatura em 1 grau. Então, o que que acontece? Durante o dia, nós temos a percepção que a areia, ela está mais quente do que a água. Porque ela absorve calor mais rápido, a água ainda está absorvendo, certo? Então, durante o dia, a impressão que nós temos, ó, é que a areia, ela é mais quente do que a água. Aí o que acontece? O sol vai se pondo, vai chegando à noite. Então não tem mais a energia do sol. O que que acontece? A areia ela vai começar a esfriar. Ela vai precisar, ó, de 0,2 calorias para ir diminuindo a sua temperatura. Tem que retirar aí, ó, ela vai ceder para o meio 0,2 calorias para diminuir a sua temperatura. Enquanto a água ela tem que ceder 1 caloria. Então, o que que acontece aqui? A areia cede calor mais rápido do que a água. Por isso que à noite nós temos a impressão que a água ela ainda está quentinha, porque ela ainda está cedendo calor. A areia não, já cedeu. A impressão é que a areia está mais fria. Então é isso que está falando aqui, ó. A água tem grande calor específico, se comparada com outras substâncias. Isso explica porque pela manhã, regiões litorâneas, o mar está mais frio do que a areia. Por ter calor específico maior que da areia, a água demora mais para aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura. E também demora mais para resfriar, tá? Então, aqui, ó, tem mais outras substâncias, outros materiais e o calor específico de cada um. Pega aqui o mercúrio, turma, ó. Olha o calor específico do mercúrio, como ele é bem pequenininho. O calor específico do mercúrio é 0,033. Olha, ele é bem menor até que o da areia. Então, por isso que os termômetros, eles são feitos com mercúrio, tá? Eles não... Ah, por que que eu não coloco uma água com corante? Ué, o calor específico da água é muito maior. Olha do mercúrio como ele é menor. Então, significa o quê? Quando você coloca, por exemplo, o termômetro debaixo do braço, o corpo cede calor para o termômetro. E aí o mercúrio vai absorver esse calor. Como ele tem baixo calor específico, ele aumenta a temperatura muito rápido, então ele dilata, é aquele pontinho vermelho que nós vemos, tá? Então por isso que o termômetro ele é feito de mercúrio. O calor específico é muito baixo, então acontece muito fácil o aumento de temperatura e ele vai dilatando, tá? Então, por isso que fala, ó, o calor específico, ele é característico de cada substância. Cada substância cede e fornece calor de um modo diferente. E aqui, ó, como que eu vou calcular esse calor específico? Eu vou representar pelo Czinho, o C minúsculo, para não confundir com o C da capacidade térmica. Então, o calor específico vai ser igual à capacidade térmica
dividido pela massa da substância, certo? Então, calor específico, ó, divisão bem simples, capacidade térmica dividido pela massa da substância. Tudo bem? Então, outro item também que eu queria falar para vocês sobre a relação do calor é que a gente não pode, por exemplo, medir a febre de uma pessoa, aferir a febre de uma pessoa com a mão. Isso não é correto, por quê? Por exemplo, você estava lavando a louça, a água estava super fria. Aí a sua temperatura então da mão está bem menor do que da pessoa. A hora que você coloca a mão na pessoa, o que que você sente? Que a temperatura dela está muito alta, né? Porque o corpo de maior calor, ele vai ceder calor para aquele corpo de menor temperatura. Então, a pessoa vai ceder calor para sua mão. Então, por isso que você tem a impressão que ela está quente. Na verdade, não é que ela está quente, né? Então, calor é sensação térmica. Correto é utilizar o termômetro e não você aferir a temperatura com a mão, chegando perto, tá? É igual, por exemplo, se você tá de meia, você tira a sua meia e coloca o pé no chão, no piso. Você vai sentir o seu pé muito frio, claro. Seu pé estava com uma temperatura muito maior que a do chão. A hora que você coloca o pé no chão, o seu pé cede calor para o chão, tá? Então aí você tem a sensação de frio. Então, calor é sensação térmica, tudo bem? Continuando aqui, nós já vimos a fórmula da capacidade térmica, nós já vimos a fórmula do calor específico, e combinando essas duas fórmulas, nós chegamos numa terceira fórmula, que chama a equação fundamental da calorimetria. Então, a gente decora ela assim, ó, que macete, tá? Eu gravei um vídeo só explicando como que eu chego nessa fórmula. Então, aqui, ó. Vamos ver como que a gente chega nessa terceira forma. Antes de explicar ela, eu quero que vocês prestem bastante atenção na fórmula da capacidade térmica. C, capacidade térmica, é igual quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quando eu não tenho nada embaixo aqui, ó, significa que eu tenho 1. Por quê? Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. C dividido por 1 é C, tá? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, faz de conta que aqui tem 1. Como você tem uma igualdade, você pode aplicar uma regrinha de 3 aqui. Você pode multiplicar em cruz. Então, vai ficar Q vezes 1, Q. Todo número vezes 1 é ele mesmo. C vezes ΔT, C vezes ΔT, tá? Não fiz nada demais, só multipliquei em cruz. Resultou nisso daqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a forma do calor específico. Aqui embaixo do Czinho, ó, você não tem nada. Então, quando tem nada, significa que é 1. Czinho dividido por 1 é Czinho, tá? Então, a gente faz em matemática. E aí, você também vai multiplicar em cruz, ó. Vai ficar C vezes 1, C, capacidade térmica. M vezes C ou C vezes M, M vezes C ou C vezes M dá na mesma, M vezes C. O que que eu vou fazer agora? Nessa primeira igualdade aqui, ó, não tem o C da capacidade térmica? E aqui, ó, eu descobri que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, M vezes C, e eu vou substituir nessa primeira forma aqui que nós encontramos. Então, no lugar desse C, dessa capacidade térmica, eu vou escrever M vezes C. Então, ficou assim, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Que macete, ó, tá? Então, a fórmula da calorimetria. Ah, eu preciso decorar? Não, não precisa decorar isso daqui, não. Se você lembra fazer, você tem que decorar esses dois, que são os principais, tá? Esses dois são os principais. Se você saber combinar os dois, você chega na terceira. Mas, por via das dúvidas, decora as três. Tudo bem? Ah, mas como que eu vou saber qual que eu vou usar? Depende das informações que você tem. Por isso que eu gosto de escrever no cantinho tudo que eu tenho e tudo que eu preciso encontrar. E aí você compara com as fórmulas e vê o que você precisa calcular, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Eu já gravei um vídeo resolvendo, mas vou explicar ele de novo. Caiu no vestibular. Primeira fase, ele fala o seguinte: uma fonte calorífica fornece calor continuamente.
em razão de 150 calorias a cada segundo. Significa que a cada 1 segundo é fornecido 150 calorias a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água ela aumenta de 20 para 60 graus, então de 20 para 60 aumenta 40 graus. Em 4 minutos, sendo o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é. Eu quero saber o valor da massa. Então, a gente vai escrever o que nós temos. Eu tenho a quantidade de calor por segundo, ó, 150 calorias por segundo. Lembrando que foi fornecido durante 4 minutos. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lembrar que 4 minutos tem quantos segundos? E multiplicar por 150, tá? O que eu tenho também? Eu tenho quanto aumentou a temperatura, ó, aumentou 40 graus, de 60 para 20, ou de 20 para 60, aumentou 40 graus. E aí, ó, esses 150 calorias por segundo foi fornecido durante 4 minutos. Eu tenho o Czinho, o calor específico da água, eu quero saber a massa. Primeira coisa que a gente tem que definir é a quantidade de calor que foi fornecido. Porque eu tenho 150 calorias por segundo durante 4 minutos. Então, ó, 1 minuto tem 60 segundos, 4 minutos vai ter o quê? 240 segundos. Então, 150 calorias a cada segundo. Então, foi fornecido aí, ó, 150 vezes 240, 36 mil calorias. Então, o que eu tenho? Eu tenho que foi fornecido durante 4 minutos, 36 mil calorias. Houve um aumento de 40 graus e o calor específico da água vale 1. Eu quero saber o valor da massa. Então, eu tenho Q, eu tenho Czinho, eu tenho ΔT e quero achar o M. Qual a forma que combina todos esses itens? A fórmula geral. Que macete. Então, Q, quantidade de calor, 36 mil. M, massa, não sei. É o que eu quero descobrir, é o X da minha questão. No caso, é o M da minha questão. Czinho, calor específico da água, 1. Variação de temperatura, 40 graus. Agora eu vou resolver uma equação simples do primeiro grau. 36 mil é igual a M vezes 1, M. M vezes 40, 40M. 40 vezes um número dá 36 mil. Quero achar o M. O 40 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 36 mil dividido por 40. Dá para simplificar aqui, ó, dividindo por 10 em cima e por 10 embaixo, cortando os zeros. Então, vai ficar 3.600 dividido por 4. Aí, você lembra que 36 dividido por 4 dá 9. Aí, sobrou 2 zeros, 900 gramas. Quase 1 quilo de água, ó. Então, para eu aumentar 40 graus Celsius de temperatura, fornecendo aí 36 mil calorias, eu tenho um total aí de quase 1 quilo de água para que isso aconteça, 900 gramas. Então, como eu sei que eu vou utilizar essa fórmula, eu escrevi o que eu tenho no cantinho e eu escrevi o que eu vou procurar, tá? Então, aqui tem mais questões. Eu resolvi em vídeos anteriores, tá? Então, só resolver esse daqui só para dar uma explicada geral, para vocês relembrarem, mas tem vídeo gravado. Então, eu quero que agora vocês abram o microfone, perguntem o que tiverem de dúvida, o que não entendeu, eu volto e explico. Por favor, agora é vocês. Turma, quero saber, vocês entenderam? Se não entendeu, pergunta. O que não entendeu? Ai, volta. O que é capacidade térmica? Não entendi. O que é calor específico? Não entendi. Não entendi essa tabela. Por favor, eu quero que alguém se manifeste. Eu não consigo ver mensagem. Então, quem está com o microfone, abre o microfone e fala. Professora, deu para entender bem. Deu? Tem certeza? Sim. Então tá bom. Você entendeu a tabela?
Entendi, sim. Deu para entender? Essa questão, o exemplo que eu dei da água, da areia, conseguiu entender? Do mercúrio. Ficou bem explicado. Ai, que bom, graças a Deus. Turma, mais alguém? Alguém não conseguiu entender? Professora, tá mudo. Ai, meu Deus. Ficou quanto tempo mudo? Meu Deus. Não sei nem como que eu apertei aqui, que eu tava com a tela compartilhada. Mas a explicação não tava muda, não, né? Alguém abre o microfone e me responde, por favor. Não, senhora, deu para ouvir. Ai, graças a Deus. Só